Pablo Marçal e 38 discutindo sobre pastorado feminino. E aí, meu amigo, surge um argumento que para defender o pastorado feminino que eu nunca vi na vida. Vamos lá ver essa loucura? Curta, como é que se inscreva. Bora para mais um vídeo. Bora lá, gente. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Cara, não tem diácono na Bíblia, porra. A lei é a mesma de 1000 anos, porra. Isso não Cara, existe, na não Bíblia não tem pastora, cérebro, mas você tem que usar o seu. Lá não Como tem não? cérebro. Ele fala do corpo humano inteiro. Não tem. Como não o corpo pode humano? achar Ele isso. fala o corpo humano, ele fala sobre as Não partes. tem cérebro na Bíblia, você tem que usar Não, o a seu. palavra cérebro. Tá, não não tem tem a palavra, foguete. sei lá, Ô, é meu lindo. pedídimo, mas tá falando do corpo inteiro, não é isso? Não, mas não tá falando de cérebro, você tem que usar o seu. Lá não fala de quê? Lá não fala de carro, de foguete, a gente tá usando. Lá não fala de telescópio, a gente tá usando. Você tem que cuidar pra não ficar ipsis literis demais. Mas a lei não precisa falar das coisas fisicamente, Cara, ele a lei... tá falando de regras. Não é tão... Ali é a lei, ou não? Cara, mas é o que eu tô te falando, a gente tá de acordo. Agora, você falar que não pode ter, você tem que entender o seguinte... Você não, tá que a falando Bíblia contexto... proíbe, pode você tá ter, falando de um mas tá contexto... desobedecendo a Bíblia. Amigo, você tá falando Sim. do contexto judaico. Aquilo lá... Peraí, vamos por parte aqui, né? Qual que é? Ai! Eu nunca ouvi esse argumento, eu nunca ouvi. O 38 falou, não tem pastora na Bíblia, o Marçal retruca. Não tem, na Bíblia não tem cérebro também, mas você tem que usar o seu. Eu nunca ouvi esse argumento, gente. Ó, é inegável, o Marçal é louco, mas é engraçado. O pior que é o seguinte, né? A Bíblia não fica em silêncio sobre o pastorado feminino, não é verdade o que o Marçal está dizendo. Mas, porque em 1 Timóteo, explicitamente, a Bíblia diz, não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, porque primeiro foi formado Adão. E ainda dá a causa ainda, tem a ver com Gênesis. Em Coríntios também, Paulo fala, não permite, as mulheres não se conservem em silêncio, como a lei ordena. Então assim, é verdade o que o Papa Marçal está falando sobre a questão do silêncio? Olha, é verdade que o silêncio sobre um assunto não autoriza ou proíbe. Então muita gente usa o silêncio, o argumento do silêncio, a falácia do silêncio sobre certos assuntos como autorização para fazer um monte de coisa. Então, por exemplo, a Bíblia não diz explicitamente não jogarás no tigrinho, então pode. A Bíblia não diz explicitamente sobre cocaína, então pode cheirar cocaína? Não tem uma proibição, não cheirarás, então pode. Não tem uma passagem explícita dizendo não usarás calça leg em público. Mesmo assim pode? Eu acredito que não, eu acredito que há inferências bíblicas que nós podemos fazer que nos levam na contramão disso. Então, mesmo se não houvesse passagens explícitas proibindo o pastorado feminino, a gente teria o Antigo Testamento que mostra na contramão do que o Papa Marçal está dizendo. Mas o problema é o seguinte, Papa Marçal, tem versículo dizendo, então esse que é o problema, né? Então, é verdade, o Papa Marçal está correto ao falar que o texto bíblico se manter em silêncio não significa que encerra o assunto. O problema, Papa Marçal, é que a Bíblia não está em silêncio. A ordem clara sobre isso, e o 38 falou, né, que a Bíblia proíbe. E aí o Marçal então continua, né, dizendo assim, olha, isso é o contexto judaico, né? Ele falou. Proíbe, pode Você tá ter, falando de mas tá contexto... desobedecendo a Bíblia. Amigo, você tá falando Sim. do contexto judaico. Aquilo... Aí tá vendo? Ele fala, não, isso aí tem a ver com o contexto judaico. Isso aqui é o famoso argumento cultural de sempre. Ora, esse negócio de falar, isso aí é contexto judaico, isso aí é daquela cultura, a Bíblia inteira foi feita em outra cultura, num contexto judaico. Sendo assim, você poderia então desobedecer a Bíblia toda. Paulo diz em Romanos que os oráculos, ou seja, a Bíblia, ela foi dada aos judeus. Então, a gente pode desobedecê-la toda. Veja aqui. Olha que coisa, né? Aquilo que se passou, a Bíblia diz que passou. Ela é explícita em dizer, olha, isso aqui foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo. Então, o Paulo vai falar em Colossenses coisas que não valem mais para nós. Agora, se tem uma coisa que é cultural, que tem a ver apenas com os judeus, qual seria o critério que ele ou qualquer pastor vai usar para estabelecer o que é para o judeu e o que é para nós? Em 1 Coríntios 6, Paulo pega um texto em que Deus faz uma promessa para Israel. E aí Paulo diz assim, amados, visto que temos essas promessas. Deus havia feito promessa para Israel. E Paulo está dizendo, aos coríntios, que eram gentios, temos essas promessas. Ou então, algo mais claro ainda. A profecia lá em Jeremias. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. E quando que essa nova aliança foi cumprida? Em Jesus Cristo. Eis o cálice da nova aliança. E quem desfruta dessa nova aliança? A casa de Israel. Que é quem? Todo aquele que crê em Cristo. Gálatas 3. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E, obviamente, se somos herdeiros das promessas, também somos herdeiros ou devedores em relação à lei. Paulo continua em Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio. Deus só tem um povo, minha gente. Deus derrubou a parede de separação. Deus só tem um povo, os crentes em Cristo. Do Antigo Testamento e do Novo, crentes judeus e crentes gentios. A mesma lei para ambos, de modo que não vale mais aquilo que o Novo Testamento diz que cumpriu. Agora, se não formos usar esse critério, qual critério vamos usar para dizer o que é para judeu e o que é para cristão? O que é cultural e o que é norma para hoje? O critério que eu acabei de falar aqui.
Aquilo que o Novo Testamento diz que passou, passou. Coloca a Bíblia como regra para determinar o que era e não tem mais valia para nós. Agora, se abandonarmos esse critério, o que o próprio Novo Testamento diz que passou, a gente perde a Bíblia como regra de fé. E a gente passa a ter um pastor, um coach, determinando o que vale e o que não vale. Ou seja, aí esse coach ou pastor se torna uma espécie de papa. Mas vamos continuar o vídeo. Aquilo lá não é fundamento de fé, não. A mulher deixar de falar ou falar não é fundamento de fé. O fundamento de fé para quem é cristão é Cristo. Se a mulher fala ou se... Aquilo lá não é fundamento de fé. Em nome disso, tolera-se todo tipo de absurdo. Nessa hora, basta lembrar daquelas palavras de Jesus em que ele critica pessoas que tinham uma confissão de fé. Pessoas que diziam fazer de Jesus o fundamento da sua salvação. Mesmo assim foram reprovadas. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Tá vendo? Tá chamando Jesus de Senhor, de Salvador. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Usar isso aí, tá vendo? Isso aí não é fundamento de fé, como desculpa. Porque primeiro ele diz que a Bíblia não fala nada sobre o assunto. Depois ele reconhece que fala, porque o 3:8 diz que é lei. Aí ele fala, não, aí é para o contexto judaico. Agora ele muda. Não, isso aí não é fundamento de fé. E aí, vamos lá para o último argumento que ele usa. Falar ou falar não é fundamento de fé. O fundamento de fé para quem é cristão é Cristo. Se a mulher fala, ou se... Você sabe o que acontece? Se está tendo pastor, é porque o cara que era para ser pastor não apareceu, velho. 43% dos lares hoje são liderados por mulheres. Aí você vai falar, Não, 43. não é culpa do homem. 43% dos lares são dominados por mulheres, porque o provedor e o protetor dessas mulheres é o governo e não o macho dela. Porque ela vai lá, faz uma falsa acusação e o cara é impedido de ver o Não, próprio filho. cara, anos. não. A regra é a alienação parental nesse país e vai explodir graças a Magno Malta. Se você é do... Tá engraçado. Então, esse é o último argumento do Marçal. Só tem pastor porque não tem homem. Veja, esse é o mesmo argumento de gays para adotarem crianças. Só estamos adotando porque a família tradicional falhou aqui. Um lar em que havia um pai e uma mãe, tiveram um filho e abandonaram. Ou seja, só estamos aqui, dizem os gays, por conta de uma família hétero que estava quebrada. Então, seguindo a lógica do Marçal, a gente teria que permitir que casais, ou melhor, pares de gay adotassem. E o argumento do Marçal e do par de gays é, né, já que houve um erro, qualquer alternativa é válida. É a mesma lógica também que um esquerdista usa para proibir arma. Um homem matou uma esposa com a sua arma, logo, armas devem ser proibidas. Sendo que a verdade é que somente um homem bom armado pode parar um homem mau armado. E é engraçado aqui também que o Marçal citou o seguinte, 43, né, alguma coisa assim, 43% dos lares são liderados por mulheres hoje. E aí o 3:8 disse que a culpa não é do homem por conta disso, e sim do Estado e de mulheres que denunciam seus maridos. Eu acho um pouquinho complexo para analisar isso aqui. E eu não vou argumentar sobre essa questão familiar aqui, eu acho que é um pouco complexa, a gente precisaria debruçar bastante aí para chegar a uma conclusão. Mas, em relação ao pastorado feminino, que é o meu tema aqui do vídeo de hoje, é claro que a culpa é do homem. A mulher tem também a sua culpa, porque são rebeldes, como Jezabel. Mas a existência do pastorado feminino, o maior responsável é o homem. É claro que é. É claro. Afinal, não havia pastora, certo? Como Wayne Grudem mostra, até 1850 não havia pastora no mundo. Então quem foi que elegeu essas mulheres ao pastorado feminino? Foram os homens. Eu tenho um vídeo aqui, pedi para colocar aqui. O nome do vídeo é Onde há uma pastora, há um homem frouxo. Então é isso mesmo. Então o feminismo, ele fez tantas críticas falsas, condenou o homem como o vilão, que muitas vezes as pessoas se tornam reacionárias e não racionais ou bíblicas. E aí defendem o homem dizendo que ele não tem culpa nenhuma. E não é bem assim, né? Então, enfim, os argumentos aqui são... O novo aqui pra mim foi esse aqui, né? Do cérebro ali, eu nunca... não tem cérebro na Bíblia logo, então, enfim, esse aqui eu nunca tinha ouvido. Mas, enfim, os argumentos são errados, na minha opinião, não existe pastora. E isso abre um precedente para todo tipo de heresia. Afinal de contas, se você nega uma passagem explícita da Bíblia, por que não negar as outras, né? Mas aí, deixa um comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.